Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é sobre a introdução alimentar do Gabriel. Hoje eu vim aqui, então, conversar um pouco com vocês sobre a introdução alimentar do Gabriel, como tá sendo e como foi a minha experiência, meus medos. Também quero passar para vocês algumas dicas de alimentação que eu fiz pro Gabriel e deu super certo. Eu espero muito que esse vídeo ajude você de alguma forma. Antes que esse vídeo comece, não se esqueça, se inscreva aqui no canal que me ajuda muito. Ative o sininho de notificação. Me siga também no Instagram, eu posto nosso dia a dia lá. Eu também posto a alimentação do Gabriel, o que ele come durante o dia. A nossa rotina, tudo lá, realzão. Curta muito esse vídeo e compartilhe com uma mamãe aí que tá iniciando a introdução alimentar ou que está com alguma dúvida, que esse vídeo possa ajudar mais pessoas ainda. Então, a introdução alimentar pra mim sempre foi um pouco assustadora, confesso pra vocês. Eu sempre tive muito mais medo da introdução alimentar do que a amamentação em si. Com a amamentação, na verdade, eu nunca me preocupei como que ia ser. Claro, a gente ficava nervosa e tudo mais, mas sempre mais tranquilo. Só que quando eu caí em si, assim, que tava perto dos 6 meses do Gabriel, que ia começar essa fase da introdução alimentar, eu fiquei com muito medo mesmo. Eu fiquei bem insegura. Tipo assim, eu ficava com medo de, será se ele vai comer? Será se ele vai gostar? Como é que vai ser? Que método que eu vou escolher pra dar o alimento pra ele? Como que vai ser melhor pra mim? Eu tinha muito medo de afogamento. Então, tipo assim, passava muita coisa na minha cabeça. Então, eu comecei a pesquisar sobre os métodos que tem pra oferecer o alimento pro bebê, os modos que tem que fazer. O Gabriel eu optei por não fazer nada com sal e não oferecer açúcar para ele. Acho que o recomendado é açúcar até 2 anos e sal até 1 ano, mas eu não sei se eu vou ficar só até esse prazo ou se eu vou além, não sei como que eu vou fazer. A princípio é tudo sem açúcar e sem sal e tudo alimento saudável, nada industrializado. Tudo eu faço pra ele em casa, né? Então tá dando super certo. E o método que eu escolhi pra dar o alimento pra ele tem hoje em dia, na verdade, eu sei que ajuda muito o bebê a coordenação motora e comer sozinho e tudo mais. O método BLW. Se você já ouviu falar, é aquele método que faz aqueles cortes seguro. Tem muita dica de vídeo, tem muitos canais que falam sobre isso. Faz o corte seguro, dá o alimento pro bebê mesmo comer sozinho, né? Então, eu fiquei com medo desse método, porque, querendo ou não, ele vai arrancar pedaços maiores e tudo mais. Mas, se você tem segurança, é um método que é muito legal. A criança tem um contato ali com a comida e tudo mais. E tem também o método que é papinha, vamos dizer, que é o amassadinho que a gente dá na boca do bebê. Esse foi o método que eu escolhi, porque, gente, eu me senti muito mais segura em questão de eu tá dando ali a comida pra ele. Então, pra mim, foi muito mais tranquilo essa opção da papinha, né? De dar a comidinha ali pro bebê. Então, eu escolhi esse método. Mas, é claro, se você quer escolher o método BLW ou a papinha, ou os dois, fica a seu critério escolher qual método que você acha melhor pra estar oferecendo o alimento pro seu bebê. O Gabriel, algumas coisas até eu consigo dar, eu me sinto segura em dar o método BLW, por exemplo, brócolis, a banana eu já dei pra ele. São alimentos que eu fico mais segura. Assim que eu comecei a introdução alimentar com o Gabriel, eu comecei com 6 meses. Então eu dava pra ele fruta de manhã, meio-dia almoço e à tarde fruta, isso com 6 meses. Quando ele passou para os 7 meses, eu comecei fruta de manhã, meio-dia almoço, fruta à tarde e janta de noite. Então, sempre foi assim, eu sempre segui isso. Claro que tem dias que eu preparava tudo pra ele, né? Ia dar pra ele e ele não queria. Ou comia muito pouquinho. A gente tem que estar preparada para essas fases que vai ter muitos dias assim, que você vai fazer tudo ali bem certinho e tal, vai oferecer pra ele aquele ânimo e ele não vai aceitar nada. É bem complicado assim, que a gente fica naquela expectativa e acaba se frustrando, né? Mas então o que acontece? O Gabriel, quando eu iniciei com 6 meses, gente, sempre foi muito tranquilo, sério. Eu não tô romantizando isso porque
Eu tenho amigas e sei que passaram muito trabalho e às vezes passam ainda até hoje. O Gabriel, assim, graças a Deus, ele foi uma criança que desde o começo ele comeu muito bem, sabe? Ele passou pelas fases de... Os primeiros dentinhos que nasceram dele, ele ficou super irritado. Então, tipo assim, ele negou um pouco mais a comida. Ele comia, mas não era com aquela vontade que ele come diariamente. E ficou mais mamando e tudo mais. Mas foi super tranquilo. Mas foi super tranquilo. Ele só nega sim quando ele tá doentinho, tá gripado, o dente e tudo mais. Mas fora isso, ele come super bem. Então, o que que eu fazia pro Gabriel? Eu sempre procuro dar alimentos mais saudáveis, como eu falei pra vocês. Nada industrializado. Sempre o alimento eu lavo bem antes de fazer, oferecer e tudo mais. No começo eu fiquei com um pouco de medo em questão de dar carne, frango, carne moída, essas coisas, com medo de ele se afogar, como eu falei pra vocês aqui já. Então eu procurei, por exemplo assim, no começo eu tinha muito medo. Então o que que eu fazia? Bem no começo mesmo, né? Em vez de fazer várias coisas e ele experimentar bem pouquinho de cada, ou tipo assim, negar tudo porque era algo novo pra ele, o que que eu fazia? Nas primeiras semanas ali, na verdade, eu fazia o seguinte: pegava batata doce, por exemplo, cozinhava batata doce, fazia um purezinho ali. Como ele não toma leite, né, leite de caixinha e tudo mais, ele só mama. Então eu pegava o leite mesmo materno, fazia ali um purezinho, dava pra ele e ele aceitou super de boa. Então assim eu fui indo e vendo os alimentos que ele tinha mais aceitação, que ele tinha menos. Não que o que ele tinha menos eu ia parar de dar. Eu até, o que que aconteceu? Ofereci tudo pra ele, assim. Já dei peixe pro Gabriel, já dei ovo. Porque se você pesquisar na janela imunológica, é muito importante você oferecer, não ter medo de oferecer ovo, peixe. Ele tá com 8 meses agora, vai fazer 9 esse mês. Eu ainda não ofereci amendoim pra ele, mas eu preciso oferecer também. Que é algo que, pra ver se ele tem alergia ou não tem, ficar de olho nos sinais. Claro, dá em pouca quantidade pra ver como o organismo vai reagir. Mas ele ama peixe, gente, ovo, ele come super bem e ele não tem alergia, graças a Deus. Mas é importante você pesquisar sobre isso, para oferecer no tempo certo ali, para ver como é que vai ser o seu bebê. Até porque a vacina da gripe, o Gabriel já fez a primeira e a segunda dose. Não sei se na composição tem ovo, alguma coisa assim. Mas algumas vacinas, eles perguntam se tem alergia ao ovo e tudo mais. E graças a Deus o Gabriel eu ofereci pra ele, então não deu nada. Então a gente vai sem medo, sabe? Uma coisa que eu ofereci pra ele que ele não gostou, ele detestou, foi o abacate. Ele não gostou de jeito nenhum. E o que que eu fiz? Aqui em casa, eu não como abacate, Juliano não come abacate. Eu acabei comprando um grande, abri. Sabe aquele negócio que a gente vai, assim, bem animada pra oferecer e daí a criança nega? Então, aconteceu isso com o abacate. Eu abri o abacate, fiz ali pra ele, dei primeiro puro, depois fiz um purezinho ali com leite, dei pra ele. Ele negou. Gente, ele quase vomitava, tipo assim, de enjoo, não sei o sentimento que ele teve, mas foi muito ruim, foi muito péssimo. Aí o que que eu fiz? Comecei a oferecer outras frutas, por exemplo, banana, mamão, tudo isso ele come, até porque o mamão e o abacate, ele tem mais ou menos que uma textura parecida. Achei que ele ia negar, mas não, ele aceita super de boa, maçã, pera, ameixa, ele come de tudo. E o abacate... Ontem eu fui na minha mãe e ela tinha um abacate lá aberto. Ela assim, quer um pouquinho de negócio que eu fiz aqui, uma receita e tudo mais. Daí assim, não, quero. O que que tem nessa receita? Ah, tem abacate. Assim, ai mãe, eu não gosto de abacate, mas comi, era muito bom. Não esqueci o nome do que ela fez. Daí eu assim, ô mãe, tens um abacate aí aberto puro? Ela assim, tenho. Ah, então me dá um pouquinho aqui que eu quero ver uma coisa. Foi onde eu botei na colher e dei pro Gabriel. Gente, ele comeu de boa. Ele comeu de boa. Tipo assim, comeu e chegou a estralar a boquinha, sabe? Então, tipo assim, o negócio é tu não insistir, não forçar a criança a comer, ficar ligado nos sinais de prontidão que ela tem. Se ela tá abrindo a boca, se ela tá indo até a colher, significa que sim, ela quer comer. Se ela começou a virar o rosto ou não abre a boca, fica super irritada. Não insista dar comida pra criança assim,
porque não é legal, até porque além de tu estar forçando a criança, não vai ser um momento prazeroso para ela. E o que que vai acontecer? Pode ter muito mais risco de engasgo, a criança comer ali chorando. Gente, isso é muito ruim. A gente não faz isso com a gente, né? A gente não faz nada forçado. Então, por que que a criança tem que ser assim, né? E tipo assim, não se preocupe se você for fazer a comida, um monte de coisa, e ela comer só uma colherzinha de cada, ou comer só uma colherzinha e deixar. Não fique forçando até raspar o prato, porque não é uma coisa legal, não se torna um momento legal para criança. É bom respeitar se a criança quer ou não. É assim que eu faço com o Gabriel e tá dando super certo. A introdução alimentar realmente me deu muito medo, só que agora eu vi que meu Deus, é super tranquilo, é só fase de adaptação mesmo. Ó, quem tá aqui no colo, o grudinho da mãe. Então, como eu tava falando pra vocês, eu fiquei com muito medo dessa fase da introdução alimentar. Mas depois foi passando o tempo e eu vi que é super tranquilo, gente. Eu comecei a ficar com mais segurança, assim, em oferecer a comida pra ele. Até porque eu vi que ele gosta bastante, então... nunca deixei de dar algum alimento pra ele. Já aconteceu, claro, de eu sair de casa e às vezes esquecer a comida no início de levar, porque ele tava ainda bem no comecinho, daí ele só mamava, né? Daí eu esquecia de levar comida. Mas agora que eu já tô mais habituada e tudo mais, sempre que eu vou pra algum lugar, eu sempre tô levando a comidinha do Gabriel, né, filho? E é super engraçado, gente, que antes ele comia, se eu fosse oferecer, ele ia comer. Só que agora ele vê a gente comendo e ele quer comer também. Então, ele tá com 8 meses e daí eu já percebi que isso... Que foi? Que foi? Eu já percebi que isso ele tá mudando bastante. Ele já tá entendendo que tá na hora de comer, sabe? E como eu disse numa dica anterior pra vocês sobre rotina do bebê a partir dos 6 meses, o Gabriel ele sabe certinho, gente, certinho, a hora da comida. Ele sabe certinho. Quando eu faço e vou com o pratinho assim perto dele, que eu falo o que que é, né? Tipo assim, ó, filho, vamos tomar café da manhã? Ô, filho, vamos almoçar? Vamos tomar café da tarde? Né? Gente, ele já sabe certinho que é hora de comer, sabe? Então é muito importante também nessa fase da introdução alimentar você explicar pra criança qual é aquele horário, né? Tipo assim, ó, filho, agora é o café da manhã, agora é o almoço, agora é o café da tarde, agora vamos jantar. É bom também, porque criança, querendo ou não, decora muitas coisas, né? É bom também você ter o pratinho da alimentação dele. O pratinho do Gabriel, ele é aquele plástico que é azul e tem um ursinho verde. Esse é o pratinho dele. Ele tem só esse. Colherzinha, ele tem 2 verdes daí que veio com o pratinho e tem uma de silicone que eu comprei, que por sinal é muito boa, até indico pra vocês. Ela é toda de silicone. Se eu não me engano, a marca dessa colherzinha é da Buba, se eu não me engano. E então, sempre que eu vou dar comida pra ele, não importa o que seja, é sempre naquele pratinho ali. Ele já sabe que aquele pratinho ali é o dele e tá na hora da refeição. Mas, então, a alimentação do Gabriel tá assim, tá super tranquilo. Agora, no começo eu não fazia muita receita, tipo assim, ó, mingau de aveia, coisa assim, não fazia. Deixei passar um pouco o tempo, até porque no começo eu sempre ofereci só os alimentos separadinho, nunca misturei nada. Agora, com o passar do tempo, até já tenho receita aqui no canal. Ele gosta muito da sopinha de frango e de peixe. Eu sempre faço com arroz branco, coloco bastante verdurinha dentro e coloco o frango ou o peixe cozinhar junto. Não deixo ela muito líquida, deixo ela mais grossinha, né, para o bebê comer. Fica muito mais fácil, né? E ele adora. Fruta, o jeito que eu ofereço, por exemplo, a banana, eu sempre dou uma amassadinha, coloco uns segundos no micro-ondas pra ela dar uma assadinha. A maçã, às vezes, ou eu dou raspada, ou eu passo ela no ralador mais grosso pra sair filete mais grossinho. Que é muito bom também, ajuda bastante. A pera da mesma forma. E assim eu vou indo com todas as frutas. Cada fruta, se
tipo mamão, a consistência de mamão, abacate, banana, eu dou amassadinha. As restantes eu faço ou raspadinha, ou eu passo no ralador mais grosso, que ajuda bastante. As verduras são da mesma forma. O frango e o peixe sempre desfiadinho. Agora o Gabi, como ele tá com 8, vai fazer 9 meses, eu tô aumentando os tamanhos eu tô aumentando, né, claro, o tamanho da comidinha. É muito importante você aumentar para ele ir acostumando com as texturas diferentes. Mas, no geral, a introdução do Gabriel tá assim, tá bem tranquilo, graças a Deus, né, filho? Tá bem tranquilo, graças a Deus. Ele tá desenvolvendo bem certinho, né? Tá engordando um monte. No começo, uma coisa que eu não falei pra vocês, no começo também eu me assustava bastante. Se você for pesquisar antes de começar a introdução alimentar, o bebê ele tem o reflexo de gag, se eu não me engano é assim o nome, que é quando vai algo que tá muito grande ou que ele não gostou, ele vai fazer tipo uma ânsia e vai voltar aquele pedaço. Então eu sempre achava que ele ia se afogar, corria, saía correndo. Mas não, é um reflexo natural da criança. E graças a Deus, assim, agora ele não faz mais, né, filho? Como ele já tá maior, ele já não tá fazendo mais. Mas, então, esse era o vídeo que eu queria falar pra vocês. Dar algumas dicas e contar como tá sendo a introdução alimentar do Gabriel. Graças a Deus tá indo muito bem. Ele é uma criança que ele come super bem. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida ainda, porque eu sei que cada caso é um caso, cada bebê é diferente um do outro, não dá pra se basear, se comparar o seu bebê com o bebê de outra pessoa. Mas se você tiver alguma dúvida, se eu puder te auxiliar de alguma forma, me chame, ou escreva aqui na descrição, ou me chama lá no Instagram, eu quero estar conversando com vocês sobre isso. Eu tenho bastante receitinhas que eu faço pro Gabriel também. E se vocês quiserem, eu venho, trago aqui pra vocês mais opções de comidinhas. E é isso então, não se esqueça. E é isso então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com alguma mamãe que precisa ver. Curta muito esse vídeo que me ajuda demais. Espero muito que você tenha gostado. E é isso então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.